Graça e paz, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre maus pensamentos, pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos ruins que invadem a nossa mente. Mesmo a gente está buscando a Deus, às vezes até na hora de orar, na hora que você está lendo a Bíblia, vem aqueles maus pensamentos, vem aqueles sentimentos ruins. Será de onde que vem esses maus pensamentos? Será que é pecado? Será que é blasfêmia? Eu devo me preocupar com eles? Como que eu posso vencer e ser livre desses maus pensamentos? Então são essas respostas que eu quero trazer nesse vídeo, e eu tenho certeza que se você tem lutado contra isso, você vai sair desse vídeo livre e leve para vencer esses maus pensamentos, porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta e ela vai trazer libertação para nós nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Então fique comigo até o final do vídeo, e no final eu quero mostrar para você algo que vai ser transformador para sua mente e para o seu coração. A primeira coisa que nós precisamos responder é qual é a origem desses maus pensamentos. Quando a gente entende qual é a origem deles, fica mais fácil para a gente vencer. A primeira origem, ela é espiritual. De acordo com Efésios 6,16, podem ser setas inflamadas do maligno. E quando eu sei que é seta inflamada do maligno? É quando esses pensamentos ou sentimentos são contra Deus, tem a ver com coisas espirituais. Então eu penso coisas ruins contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, que Deus não me ama, que Deus é injusto, eu me sinto culpado, sentimento de acusação, sentimento de derrota, que eu não vou conseguir, sentimento até contra a própria vida. Então assim, são esses sentimentos mais espirituais que geram mais acusação, peso, afronta contra Deus, críticas a Deus, aquilo que nos afasta de fato de Deus, eles têm origem espiritual. Então eles são setas inflamadas do maligno. Então essa é a primeira origem. Então se os seus sentimentos, os seus pensamentos, eles têm ido nessa direção, eles tiram a sua paz, eles te causam insônia, eles te causam medo, desistência da vida e todas essas coisas, sentimentos contra Deus, então de fato pode ser sim ataques espirituais e setas inflamadas do maligno. A segunda fonte que pode ser, de acordo com Marcos 7,21, é que podem ser de nós mesmos, da nossa carne corrompida e caída. Lá diz o seguinte: e dizia: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os maus pensamentos. Então essas coisas ruins relacionadas ao pecado, relacionados a sentimentos contra as pessoas, isso geralmente parte de nós mesmos. Então tem a ver com a nossa natureza caída. Então se os pensamentos espirituais contra Deus, contra nós mesmos, que nos afastam da fé, que tiram a nossa força, são espirituais, por outro lado, esses que são mais relacionados ao pecado, à carnalidade, às inimizades, e tudo isso já podem ter origem na nossa carne mesmo, que é corrompida pelo pecado. O nosso coração, de acordo com Jeremias 17,9, ele é enganoso e ele é perverso. Infelizmente, e a Bíblia ainda diz: quem o conhecerá? Então nós precisamos entender isso. Existe a luta que é espiritual e agora existe a luta que é natural, contra nós mesmos. Então nós temos o inimigo espiritual e nós temos o inimigo pessoal, que é a nossa carne. Então geralmente esses pensamentos de pecado, esses pensamentos indevidos, impuros e todas essas coisas, sentimentos contra as pessoas, sentimentos, será que está me traindo? Será que esse fulano está agindo contra mim? Aqueles pensamentos ruins relacionados às pessoas, à carnalidade, ao pecado e à promiscuidade, então eles já podem ter origem humana. Então me identifica aí qual você acredita que seja então a origem daquilo que tem lutado contra a sua vida. Aproveita você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal e já se inscreve aí. Aqui tem sempre conteúdos que vão edificar a sua vida, edificar a sua alma. Tem curso bíblico gratuito, leitura bíblica gratuita, então vale a pena você fazer parte desse canal. E se você puder testemunhar aí também nos comentários qual é o tipo de luta que você tem enfrentado, e que a gente possa também orar uns pelos outros nesse sentido. Então, uma vez identificado qual é a origem dos seus maus pensamentos, a gente vem à pergunta: Léo, esses maus pensamentos, eles são pecados? Eles são blasfêmia? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é: esses pensamentos são intencionais ou não? Eles são intrusivos? Eles vêm quando eu menos espero? Tem vezes, gente, que se você vai ler a Bíblia e vem maus pensamentos na sua mente, você vai orar e vem maus pensamentos na sua mente.
Uma vez um discípulo chegou para mim e confessou. Ele se ajoelhou para orar, começou a vir pensamentos impuros na mente dele. Quando ele viu, ele estava ali em pecado. Você entendeu? Então, assim, às vezes esses maus pensamentos vêm na hora que você menos espera, você não está alimentando ele e eles vêm. Então, quando eu identifico que esses maus pensamentos são involuntários, são sem querer, eu entendo então que eles não são pecado. Olha o que está escrito aqui em 1 João 3,20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, eu entendo o seguinte, Deus sabe quando não é intencional. Então, se você não alimenta esses pensamentos, se você não tem feito por intenção, Deus sabe e Ele não te condena por isso. Então esses pensamentos, esses maus pensamentos só são pecados se eles forem por querer, forem intencionais. Você quer pensar aquilo, você deseja pensar aquilo. E aí você pode sim, então, como eu disse, orar, se arrepender e dizer, Deus me perdoa porque eu quis pensar isso. Mas se não foi intencional, se foi sem querer, veio na sua mente, não se condene. Fique tranquilo. Deus é maior do que esse coração enganoso. Deus é maior do que esse sentimento carnal. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que você não quer pensar isso. Ele conhece essa natureza humana nossa. Ele veio em carne. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Ele sabe as tentações que a gente sofre. Ele sabe o que vem na nossa mente. Olha o que lá na oração de Mateus 6 diz. Não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a tentação existe. A tentação é real. O que a gente não pode é cair nela. Então o que eu não posso é ter esse pensamento como algo intencional e nem alimentar esse pensamento. Então vem um pensamento ruim contra Deus na sua mente, repreendeu ali e ignora. Você não está em pecado, você não está condenado, porque a condenação e a culpa, elas que acabam cada vez mais fazendo a gente ficar preso, porque aí você fica preocupado com esse pensamento, você fica se condenando por esse pensamento e ele sempre vai voltando. E essa é a tática do diabo, essa é a tática do inimigo. Mas quando veio na mente, você só repreendeu ali mesmo, entendeu que aquilo ali não foi você que quis e ficou de boa, você vai resistindo ao diabo e ele foge de você. Então, não são pecado quando não são intencionais, quando não são por querer. Só é pecado quando você faz intencional ou quando você alimenta ele. Ele veio de forma involuntária, sem querer, mas aí você gostou daquele pensamento, continuou alimentando aquele pensamento e aí deu luz ao pecado. Aí sim, realmente você precisa se arrepender, chorar diante de Deus e realmente assim lutar contra isso. Mas lá, Léo, como que eu vou fazer então para vencer esses maus pensamentos? Me conta aí nos comentários qual é a forma que você tem tentado fazer para vencer. Se você tem repreendido, se você tem orado, se você tem feito algum propósito, alguma campanha, comenta aí nos comentários como que você tem feito para vencer esses maus pensamentos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que lá em Efésios 6,16, onde diz que podem ser setas inflamadas do maligno, lá diz que a gente tem que ter o escudo da fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, seja através de conversa com amigos que me aproximam de Deus, assistindo conteúdos que me aproximam de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo louvores, né? Todas essas coisas, conversando sobre Deus, todas essas coisas vão me alimentando da palavra, vão fortalecendo a minha fé e elas se tornam um escudo. Não é que esses maus pensamentos não vão vir mais, mas quando eles vir, você vai ignorar, você vai saber que eles não te condenam e você declara a verdade de Deus. Ah, porque Deus é injusto. Ele não é injusto, ele morreu por mim na cruz. Ah, porque Deus é mau. Não é mau, ele é bom. Ele cura as nossas feridas, ele me dá vida, ele me dá o dom de respirar, ele me dá uma oportunidade de amanhecer novamente, ele renova as misericórdias todas as manhãs. Ah, porque não vale a pena viver? É claro que vale a pena viver. Eu sou uma pessoa amada por Deus, Deus me amou na cruz, eu tenho uma vida eterna para desfrutar com Ele, num lugar sem choro, sem mágoa, sem pranto. Então você vai nutrindo a sua vida com a palavra de Deus e quando esses pensamentos maus vierem, você vence esses maus pensamentos, até chegar a um ponto em que eles nem vêm mais. A Bíblia diz que quando a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. E Filipenses 4:8 vai dizer que nós devemos ocupar nossa mente com tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de louvor, coisas que edificam, gente, tanto espirituais quanto naturais. Estudar uma coisa que vai te ajudar na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua vida financeira, sabe? Buscar coisas que te edificam, ocupar a sua mente com essas coisas. E à medida que você vai ocupando a sua mente com aquilo que é bom, e sempre que esses maus pensamentos vierem, você repreende, você vai se fortalecendo cada vez mais, vai enfraquecendo a carne e você vence esses maus pensamentos. Então não se condene
condene por eles, não carregue a culpa e a condenação, porque elas que fazem eles voltarem, serem recorrentes, e alimente a sua fé, alimente o seu espírito, busque relacionamento com Deus, orar, estar junto com Deus. Quando esses pensamentos vierem, conversa com Deus, fala com Deus: Pai, o Senhor sabe que eu não quis pensar isso aqui, eu te amo, o Senhor é minha vida, e aí você vai vencendo esses maus pensamentos. Espero que tenha te ajudado. Caso te ajudou, deixa um like aí no vídeo, já comenta aí se foi bênção para você. Eu acredito que isso pode trazer muito mais leveza para o seu coração. Foi assim que eu fiz para vencer, é assim que eu faço para vencer esses maus pensamentos, e eu tenho certeza que pode te ajudar. No final do vídeo aqui vai ter 2 playlists, caso você quiser estudar a Bíblia comigo, ler a Bíblia comigo, e o link do canal aqui também para você se inscrever. Deus abençoe sua vida. Nos vemos em um próximo vídeo.